Um esporte totalmente fora dos padrões que os Sete Lagoanos conhecem. O Alligators Sete Lagoas Rugby é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje. Com um nome diferente, estilizado e uma proposta ousada, o Alligators Sete Lagoas Rugby Team está criando seu espaço na cidade. E quem fala sobre essa proposta e sobre os projetos que são desenvolvidos em paralelo com o rugby é o presidente do Alligators, o Luiz Fernando, mais conhecido como Leleco. Muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate, Leleco. Como é que surgiu a proposta do Alligators, um time de rugby totalmente diferente? A gente que agradece o espaço, né, para divulgar o esporte. Na verdade, o rugby é um esporte já bem tradicional no restante do mundo, principalmente nos países de colonização inglesa. Ele nasceu junto com o futebol, né? Quando o pessoal colocou as regras do futebol, que não pode usar a mão, só o goleiro. Quem queria jogar com a mão praticava esse tipo de futebol, que era o futebol praticado em rugby, na cidade de rugby. Então, quando formularam essas regras, ficou conhecido como rugby, né? E no mundo inteiro ele sempre foi difundido. No Brasil ele chegou junto com o futebol, só que ele não teve a popularização que o futebol teve. Talvez por ser um esporte de contato ou por qualquer outro motivo que a gente não saiba, né? Aqui em Sete Lagoas ele começou em 2012, quando realizaram as semifinais do Campeonato Mineiro aqui na Arena do Jacaré. Aí todo mundo foi assistir, algumas pessoas já conheciam o esporte e queriam praticar, outras pessoas não conheciam e tiveram contato com o rugby naquele momento, e aí surgiu essa necessidade de montar um time aqui na cidade. Pois é, à primeira vista, assim, todo mundo até estranhado, né? Porque o que a gente tem ideia de rugby é um esporte violento, e não é nada disso, né? A gente vê pessoas com um estereótipo totalmente fora de um padrão, vamos dizer assim, né? Não, com certeza. O rugby é um esporte democrático. Qualquer porte físico tem o seu lugarzinho no rugby. É porque o brasileiro não está muito acostumado com o contato. Haja visto o futebol, que quando tem o contato, o jogador se joga, ele é até premiado. Ele é premiado por isso, né? Aquele jogador que se joga e tudo. No rugby, não. O rugby ele tem esse contato, e o que muitas pessoas acham que é violência, que é agressão, na verdade é técnica. É uma técnica simples, qualquer jogador de qualquer peso consegue me colocar no chão. Só usar a técnica certa. E isso não significa que ele vai sair machucado, muito pelo contrário. Ele levanta, vai lá para o lado dele, eu vou para o meu lado e a gente continua o jogo normalmente. É só você observar um jogo de rugby que você vai ver essa característica. Acho que pelo contato as pessoas têm esse preconceito, porque o brasileiro ele não é muito afeito a um contato um pouco mais forte. O futebol mesmo a gente vê, né? Mais habilidade, o cara se joga e tudo. Vocês têm uma página no Facebook, né? Que já tem muitas curtidas aí, as pessoas acompanhando. Pode divulgar a página Alligators? Alligators Sete Lagoas Rugby. Pois é. Hoje, quantas pessoas fazem parte do time? Olha, por ser um esporte amador, a gente tem uma dificuldade de manter um elenco fixo. Porque algumas pessoas trabalham, outros estudam, mas assim, envolvidos diretamente nos treinos do Alligators hoje, a gente deve ter uma média de 30 a 40 pessoas regularmente. Daqueles que vão, voltam, por algum motivo deixam de praticar por um período, regularmente a gente tem essa quantidade de pessoas. Idades totalmente variadas? Totalmente variadas. A gente tem desde de jovens aí, né, com 17, 16 anos, até pessoas mais velhas, com 30, 35, 40 anos. E o projeto social que a gente tem também, que a gente trabalha com crianças de 9 a 15 anos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto paralelo, que é, ao mesmo tempo, desenvolvendo o esporte, dando incentivo aí para as crianças participarem do esporte e tirando de outros caminhos também piores, né, Leleco? Mas eu queria saber de você o seguinte, como é que foi essa ideia de implantar isso em Sete Lagoas e desbravar aí um caminho que eu acredito que é sem volta, mas que teve que ter muita coragem, né? Porque, a princípio, as pessoas, não sei, como é que foi quando você decidiu implantar aí, você é o presidente do time, e a reação das pessoas aqui em Sete Lagoas? Na verdade, é um caminho difícil, sem volta com certeza, porque todo mundo que envolve com o rugby, se a pessoa não tem meio termo. Ou ela não gosta e vai embora, ou ela fica apaixonada, porque o rugby é um esporte de paixão. Um dos pilares do rugby é a paixão para praticar o esporte. Na verdade, eu não participei da implantação.
Eu cheguei assim no segundo turno da implantação do time. Como eu falei antes, teve as finais, semifinal e finais do Campeonato Mineiro de 2012 na Arena de Jacaré. E eu trabalhava no Democrata e eu sempre gostei do rugby, sempre quis praticar o rugby, só que como não tinha na cidade, despendia muito de eu ir para Belo Horizonte para treinar e tal. Então eu nunca cheguei a colocar esse desejo meu em prática. Em 2012, quando teve as finais, eu conheci o presidente da federação até então, que era o Bruno, porque eu ajudei na logística de ambulância, apoio no estádio, tudo, como eu trabalhava no Democrata. E falei com ele do meu desejo. E ele anotou meu telefone. Depois das finais, o pessoal daqui de Sete Lagoas resolveu montar o time. Aí ligaram para ele, ó, estamos montando o time, já estamos treinando há 2 meses, se não me engano. A gente queria ver como é que faz para filiar na federação, seguir todo o procedimento legal. E aí ele falou, olha, já que vocês têm esse interesse, tem um rapaz aí que eu conheci que quer praticar, liga para ele. Aí que me ligaram que eu fui fazer parte da equipe. Comecei a treinar, posteriormente me chamaram para fazer parte da diretoria, só que faltava aquele impulso legal. A gente precisa regularizar o time. Até então era um grupo de amigos que praticavam o rugby. Falei, gente, vamos regularizar, vamos fazer uma coisa legal, fazer uma coisa bacana, porque o que o rugby dá pra gente, esses valores que o rugby dá pra gente tem que passar para as outras pessoas. E a gente não vai conseguir isso se a gente não for uma equipe registrada. A gente não vai conseguir isso. Levar a sério, né? As pessoas não vão levar a sério. Ninguém vai levar a sério. Você chega e fala assim, mas quem que é o time? Tem CNPJ? Não tem. Tem uma sede? Não tem. Então, assim, para as pessoas nos levarem a sério, a gente também tem que levar. Hoje vocês têm isso tudo? Tem sede? Hoje a gente tem o registro, a gente já tem a lei de utilidade pública municipal, a gente está batalhando para conseguir a lei de utilidade pública. Aliás, a gente tem a municipal e estamos batalhando pela estadual. A nossa próxima meta é, de posse da lei de incentivo de utilidade pública estadual, a gente conseguir a lei de incentivo ao esporte. E conseguir também um terreno para a gente construir o nosso campo, para ter um treino, porque é um dos problemas que a gente enfrenta. Antigamente a gente treinava no campo do Polivalente. Depois a gente passou a treinar no campo lá do Bangu. Aí depois treinava na Lagoa da Boa Vista, depois treinava em outro lugar. A gente não tinha uma casa. Referência, né? Não tinha uma referência. Então a pessoa fala assim, eu quero treinar. Onde vocês estão treinando? Lá no Polivalente. Aí chega lá numa semana e não tem o treino. Porque aconteceu algum problema, a gente teve que treinar em outro campo. E custa a conseguir um campo. Então se a gente tem uma casa, tem um lugar fixo, fica mais fácil de atrair as pessoas. A gente pauta a administração do Alligators pela organização. Organização administrativa, organização em campo. A gente tem um treinador que já fez alguns cursos, começou a fazer cursos agora para se qualificar. Daqui de Sete Lagoas? Daqui de Sete Lagoas. Ele já praticava o rugby, morou em Lavras, praticava, e no ano passado ele já começou a fazer cursos de capacitação. O nosso diretor administrativo também fez cursos de capacitação voltados para o rugby. Então a gente pauta pela organização, porque ninguém vai querer ajudar a gente se a gente não estiver organizado. É verdade. E aí, nessa organização envolve também a gente conseguir um terreno para a gente fazer o nosso campo. Porque aí a gente pode chamar as pessoas, olha, é sempre no mesmo lugar e no mesmo local. Hoje a gente tem a Lagoa da Boa Vista. A gente tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, graças a Deus, eles têm nos ajudado muito. Vocês estão treinando lá? E a gente treina no campo da Lagoa da Boa Vista. Quais os dias? Na terça e na quinta, de 8 às 22 e no sábado às 14 horas. Bacana, a gente tem um espaço. Mas e se um dia acontecer algum problema e eles precisarem do campo? Não é um campo nosso. Então a gente volta a não ter casa. Por isso que a nossa meta é ter o campo para poder atrair as pessoas, para que a pessoa saiba que existe o campo ali. Cavar o espaço de verdade. Cavar o espaço, né, e desenvolver também o nosso projeto. Porque o projeto a gente desenvolve no bairro Luxemburgo, no campo do Uberlândia. O projeto nós vamos falar daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo, daqui 2 minutinhos a gente volta para falar um pouco sobre esse trabalho social que é desenvolvido pelo Alligators. Daqui a pouco. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, o nosso convidado é o presidente do Alligators, o clube de rugby de Sete Lagoas, Luiz Fernando Gomes, mais conhecido como Leleco. E a gente está falando um pouco sobre esse trabalho do Alligators na cidade, que vem crescendo, vem ganhando adeptos e uma legião de fãs que acham interessante o esporte, não conheciam, que tinham preconceito. E eu vou me incluir nisso aí, porque eu achava realmente que era um esporte violento, mas eu consegui ver uma palhinha lá no Parque Day, daqui do centro da cidade, que eles fizeram uma demonstração e a gente vê que é um esporte como qualquer outro. Que é a técnica que é o mais importante, né, Leleco? Justamente. O importante é a técnica, é saber praticar, é saber exercitar e, para isso, muito treino. É outro dos problemas também que as pessoas têm. Exige um certo compromisso com
Como qualquer esporte, né? É dedicação. Esporte. Mas o futebol, alguns esportes amadores, você faz ali, você vai lá, se diverte e vai embora. O rugby, ele não tem como, ele exige um pouco mais de compromisso, porque fisicamente ele exige um pouco mais também. Ah, sim. A todo instante você está em movimento. Então, seu condicionamento físico não pode estar muito Cair. baixo. É igual numa pelada de fim de semana, vai jogar Sim. um vôleizinho, um basquete ali para divertir. Então, nunca é um esporte de fim de semana o rugby. Não Ele deve pode ser. ser um esporte de fim de semana. Mas você não vai dar conta de manter o nível, né? Mas você não vai dar conta de manter o nível. Ao contrário do futebol, que você joga um pouquinho ali, sai. O rugby ele exige um pouquinho mais de compromisso. Entendi. Bom, o Alligators, né, o time, as pessoas que fazem parte, a proposta está desenvolvendo um trabalho social aqui na cidade com algumas crianças em vulnerabilidade social, né? Como é que está sendo feito isso e por que disso? A gente tem o projeto Alligators do Futuro, que é uma forma da gente retribuir. A gente sempre fala, toda vez que alguém fala de rugby, você vai ouvir a pessoa falar de valores. É um esporte de valores, é um esporte que exige alguns valores e não é da boca para fora. São valores que se você não tiver, você não pratica o rugby. E se você praticar, ao longo do tempo você vai saindo fora, porque exige necessariamente isso. Como quais, por exemplo? A gente tem a disciplina, que é importantíssimo. A gente tem o respeito, principalmente pelo outro time, pelo árbitro. A gente aprende isso o tempo inteiro. Eu gosto de citar muito o Cabeção, que é o treinador do BH Rugby. E ele veio, deu uma palestra para a gente aqui. E desde então, parece que a gente começou a mudar a nossa cabeça sobre a questão dos valores. Ele cita muito isso, esse respeito que a gente tem que ter pelo adversário e pelo árbitro. Porque sem o adversário não tem jogo. Ele não está lá, não é meu inimigo, ele é meu adversário. Depois do jogo do rugby, existe o terceiro tempo, todo mundo confraterniza, as duas equipes confraternizam juntos e a gente faz amizades que a gente leva para a vida inteira. Eu estou no rugby, comecei a praticar mesmo no final de 2012, e de lá para cá eu fiz amizades que não são colegas de equipe são verdadeiras, né? ou companheiros de outras equipes, são amizades mesmo, fortalecidas, verdadeiras, e a gente sente essa necessidade de passar esses valores para frente. A solidariedade, o respeito, a disciplina e a paixão pelo esporte. A gente sente a necessidade de passar. Então, o que a gente fez? Vamos tentar passar um pouquinho para as crianças, para elas crescerem com esses valores em lugares em que elas não têm nenhum tipo de valor. Em lugares de vulnerabilidade social, às vezes o menino está na rua, está fazendo qualquer coisa, e o que a gente pega? A gente leva essas crianças para o campo e passa atividades. A gente introduz o rugby de forma bem lúdica. Não é, na verdade, o rugby em si, os meninos estão aprendendo a fazer rugby e vão derrubar o outro. Na verdade, a gente pega o rugby e leva para eles de forma lúdica, para eles distraírem, para eles passarem o tempo, e à medida que eles estão passando o tempo e desenvolvendo essas atividades, a gente vai passando os valores para eles. Tentando formar não um atleta, a gente tenta formar o cidadão. Porque o rugby no Brasil, por essência, ele é amador. Se tiver algumas pessoas que vivem de rugby hoje, são poucas pessoas. Mesmo assim, os que estão na seleção, que estão um nível acima, alguns que jogam fora do país. O rugby no Brasil, em essência, ele é amador. Então, ninguém joga rugby pensando assim, vou ficar rico, vou ficar milionário. Tem alguma coisa além disso, mas e quando você não conseguir praticar rugby? Não, na verdade, não é nem quando eu não conseguir praticar rugby. A gente sempre faz alguma atividade paralela, a gente trabalha, a gente estuda, justamente visando ser um ser humano melhor, ser um cidadão de respeito. E é o que a gente quer passar para essas crianças. Numa área de vulnerabilidade social que elas não têm esse acompanhamento, que eles não têm, às vezes, um pai ou uma mãe para passar isso para eles, a gente tenta passar. Tem muitas portas abertas aí no sentido de desvirtuar do caminho, né? Isso, Desviar. porque é tão fácil ir para o caminho errado. É tão fácil. Às vezes o caminho errado chama 350 vezes, a gente só chama uma. Então é complicado, a gente não consegue oferecer para eles o que o caminho errado oferece. Então a gente tenta ali, todo final de semana, batalhando, olha, vamos lá, gente, vamos levar as crianças, pegar os meninos na rua. Tem menino que no meio do treino, vai embora, a gente com muita calma, vem cá, vamos lá. Na outra semana o menino está lá, vamos treinar. A gente evita de ter de ser duro demais com eles. Né? Desde quando vocês estão desenvolvendo? A gente está desde o começo do ano passado. E como é que está sendo a resposta disso aí? Está sendo muito bacana. Você percebe no comportamento das crianças. Você percebe a forma com que eles lidam, principalmente com aquilo que desagrada, que é uma das coisas que a gente aprende muito. É entender que nem tudo a gente consegue fazer 100%. Por exemplo, um exemplo que eu uso sempre é a questão do juiz. No futebol, terminou o jogo do Cruzeiro e Atlético nesse final de semana, o que mais teve foi reclamação de juiz. Sim. No rugby não tem. Porque o juiz é humano, ele é falível. Ele é passível de erro. Se eu não fiz 100%, por que ele vai conseguir fazer 100%? Ele está ali sozinho, sem auxílio de nada.
Então a gente aprende, pô, ele desagradou, eu acho que ele errou, bacana, mas deixa eu fazer 100% de tudo que eu posso fazer, e aí eu posso pensar em analisar se ele errou ou não. Então o juiz erra, é muito engraçado você ver o rugby por causa disso. Às vezes o juiz erra, o time que foi alguma coisa assim que deixou uma margem de dúvida, de interpretação, o time não fala nada. Ele deu uma falta, deu o penal, deu o que for, o time sai, vai jogar normalmente. Ninguém fica preocupado em discutir com o juiz, a gente preocupa em fazer a nossa parte. Isso é importante para os meninos. E a gente vê essa diferença, esse crescimento deles, de ver que antes, meu professor, o menino dá... Rapidinho ele já está lá tranquilo. Vocês usam a imagem aí, o símbolo do juiz com alguém de respeito e a referência deles para isso, né? Isso. Eles têm que respeitar alguém. Isso. E não tem que discutir, tem que fazer o seu trabalho Isso, ali e desenvolver dentro daquilo que ele pode. Isso, a gente trabalha a disciplina com eles. A gente usa o juiz, porque mais do que a disciplina que o juiz evoca, é o respeito que a gente tem pela figura dele. A gente não tem medo do juiz, a gente não teme o juiz. E nem é seu inimigo também. Não, a gente simplesmente respeita o juiz. A ideia é respeitar o juiz e respeitar o adversário. São todas as pessoas que amam o rugby e que estão ali para fazer aquela partida acontecer. Se não tivesse o juiz, não tinha jogo. Se não tivesse o atleta, não tinha jogo. Então, assim, é um dos pilares mais importantes dos valores do rugby, que é o respeito. E de quebra, vocês podem, daí um tempo, ter um bom atleta, sair, tirar daí dessas crianças, alguém que lute com paixão e continue a carreira do rugby, quem sabe? Não, com certeza. Assim, é um talento objetivo, deve ter, um objetivo secundário. É uma coisa que pode acontecer, mas para a gente, hoje, não é a nossa necessidade. Futuro, a gente pensa em ter categoria de base, colocar os meninos para treinar, mas é um objetivo secundário. Eles absorvendo os valores do rugby, levando isso para a vida, se tornando cidadãos, para a gente já está mais do que importante. Vocês têm um mascotinho, né? Que é o jacaré. Isso. O jacaré é óbvio, né? Por causa do jacaré do nosso democrata, é isso, né? A gente tem o mascote jacaré, é meio que uma homenagem ao democrata. O jacaré é um símbolo da cidade, o democrata é um símbolo da cidade, a arena do jacaré. Então, quando o pessoal fundou o time, eu acho que não tinha outra coisa para se colocar, não, é o Alligators. E aí, como o rugby é um esporte estrangeiro, tem muita influência de língua inglesa, aí colocou Alligators. Rugby Clube, Rugby Team. E leva o nome da cidade também, Alligators Sete Lagoas, homenageia o democrata, o jacaré e a cidade. Então, assim, não tem como dissociar. Nossa camisa, ela é o couro do jacaré. É o couro do jacaré. Muito democratense ficou bravo, né? Porque o verde é a cor do Bela Vista, que é adversário democrata, e o jacaré é o símbolo democrata, mas é o couro. Mas é a cor do jacaré, não tem jeito. É a cor do jeito. jacaré, e a gente não é... Verde, a gente gosta nem muito marrom. do democrata, a gente gosta... Tem o Bela Vista aí, que apoiou a gente agora. Faz assim pra gente ver o símbolozinho. Aí. A gente gosta muito do democrata, eu particularmente sou torcedor do democrata, respeito o Bela Vista, tem nos apoiado muito ultimamente o Bela Vista, mas é o jacaré. E a gente gosta muito de brincar com essa figura do jacaré. Tem um amigo nosso, de um time de BH, que fez o desenho de um mascote pra gente. A gente usa a máscara do jacaré, a gente tem um jacarezinho, o nosso treinador tem um jacarezinho que a gente leva onde a gente vai. Então a gente mantém viva essa figura do jacaré. Coisa lúdica também, né? Bom, Leleca, a gente vai para o intervalo, vamos voltar rapidinho falando também então sobre o time feminino do rugby de Sete Lagoas, daqui a pouco. E o Alligators Rugby Team de Sete Lagoas é o nosso tema do Sete Lagoas em Debate de hoje. Quem está conosco é o presidente do Alligators, o Leleco Luiz Fernando Gomes, e está explicando para a gente o que o esporte está fazendo em Sete Lagoas, inclusive também com a participação feminina. Explica para a gente, é muito difícil mulher participar, se interessar pelo rugby, Leleco? Aqui em Sete Lagoas a gente está com essa proposta agora, né? Mas no Brasil, quando a gente fala de sucesso no rugby, a gente fala da seleção feminina. É mesmo? A seleção feminina está entre as 10 melhores do mundo, nos circuitos mundiais. Ela sempre está entre as 10 primeiras colocadas. E sul-americano mesmo. Esse ano teve a 12ª edição do sul-americano, se não me engano, mês passado. O Brasil ganhou 11, de 12. Aquele não ganhou, ele não disputou. Então, porque valia vaga nas Olimpíadas e ele já tinha vaga nas Olimpíadas. No continente, o rugby feminino é o Brasil. Engraçado, e a gente não ouve falar isso, né? Não é tão difundido. Justamente, não é tão difundido. Agora sim está começando a difundir mais. E em Sete Lagoas a gente resolveu pegar a carona nesse sucesso das meninas e tentar fazer o time feminino.
tem muitas meninas que interessam, que querem participar, então a gente resolveu abrir para essas meninas aí, para a gente tentar montar um time feminino, porque é bacana. O rugby é um esporte que, por ter valores, ele prega igualdade, além da solidariedade, ele prega o respeito, ele prega tudo. Então, todo mundo é igual, todo mundo quer praticar, todo mundo vai praticar. Então, por que não as mulheres? E tá dando para montar o time? Tá dando, sim. No último treino, semana passada, acho que a gente teve 7 meninas. A modalidade feminina é diferente da que usualmente praticada pelos homens. Sim. É como se fosse dentro do rugby, tem várias formas de praticá-lo. Existe o rugby de 15, que é aquele tradicional, com 15 pessoas dentro do campo, e o rugby de sevens, que são 7 pessoas dentro do campo. O feminino no Brasil hoje pratica só os sevens, que são 7 meninas dentro de campo, no mesmo espaço onde jogam uns 15, então é um jogo de muita velocidade, muita corrida, mesmo com o contato, ele prega mais a velocidade, o condicionamento físico, é uma modalidade bacana. Hoje, assim, vocês vão dizer, podemos dizer que nós temos 2 times aí, do masculino e feminino, que estão treinando, né, vamos dizer assim. Vocês têm intenção de participar de algumas competições? Vocês já começaram a participar, mas a ideia é essa mesmo? É continuar ou ficar mesmo para ver onde que dá? No amadorismo? O que vocês pensam fazer, assim, com tanto talento, com tantas pessoas interessadas, né? Na verdade, a gente sempre tem a intenção de disputar campeonato. Quem falar que não, tá mentindo. Nem que seja um campeonato amador, uma disputa qualquer. A gente sempre gosta de entrar em contato com outras equipes, participar, jogar. Quem treina não quer só treinar, sempre quer jogar. E por isso a gente começou. Esse ano a gente fez uma parceria para entrar no Campeonato Mineiro. Ano passado a gente fez uma parceria de emprestar atletas. Foi eu e mais outro atleta, a gente disputou pelo time de Belo Horizonte em Confidência. Esse ano a gente já fez uma parceria maior, a gente está cedendo mais atletas, os jogos estão sendo em Sete Lagoas, é uma parceria meio a meio, né? Então, assim, o nosso objetivo é chegar lá na frente e disputar o Campeonato Mineiro só como Oligueiros. A nossa meta para 2017, o nosso planejamento é disputar... Já para 2017? Já para 2017. Porque a gente precisa organizar a casa para depois sair, né? E a gente está fazendo isso. Nosso planejamento para 2016 vamos fazer uma parceria e vamos organizar. A gente está organizando, os atletas estão chegando, que era o nosso maior problema, era a quantidade de atletas. Agora, os atletas... Você se surpreendeu? Achou que iria ter menor procura, menor demanda? A gente não? sempre achou que falou assim, não vai render tanto. Mas esse ano, com o trabalho dando certo, o trabalho sendo... A divulgação, né? Inclusive, vocês fizeram um videozinho falando sobre isso, né? Perguntando às pessoas se o filho estivesse fazendo rugby, o que pensaria? Não foi uma brincadeira justamente, assim? uma brincadeira para atrair as pessoas, para elas conhecerem o esporte. A gente tem que... o nosso projeto aqui, ele passa pelo... fazer com que as pessoas saibam que existe o rugby, depois fazer com que as pessoas conheçam o rugby e depois fazer com que as pessoas pratiquem o rugby. Que as pessoas saibam que existe o rugby, a gente está fazendo isso diariamente. Agora, porque nesse vídeo vocês viram que as pessoas não sabem não definitivamente. Conheciam. Então como é que a gente vai fazer? Vamos jogar rugby? Não sei o que é. Então primeiro as pessoas sabem que existe o rugby em Sete Lagoas. Depois elas sabem o que é, como se pratica e onde se pratica em Sete Lagoas. Essa é a fase que a gente está começando agora. Estamos aqui de braços abertos a todo mundo. Estamos fazendo exibição no Parque Day. A gente vai onde chamar. Vamos fazer uma exibição? Vamos fazer uma exibição de rugby. E depois que a gente vai entrar na fase 3, que é a fase do vamos praticar rugby. Todo mundo praticar rugby e as pessoas conhecerem. E para a gente já é um sucesso para a gente o que a gente está conseguindo fazer. Teve a estreia do Campeonato Mineiro agora no dia 12 de março. A gente conseguiu com chuva, um dia de chuva, que a chuva espanta muitas pessoas, a gente colocou 150 pessoas no campo do Bela Vista. Que bacana. São 150 pessoas, para quem esperava, eu brinco muito que eu fiz um ofício para a polícia solicitando a presença do policiamento e a previsão de público era de 50 pessoas. E eu coloquei 50 pessoas numa escala bem otimista. Que aí eu pensei assim, não, todo mundo tem um parente, não é possível que não vai 50 pessoas, né? De parente. Quando deu 150, a gente triplicou a nossa meta. Então, para a gente, num sábado à tarde, de chuva, a pessoa sair de casa para ver o rugby, é muito bacana. E não era só meu parente. Porque minha família vai em todos os jogos, meu pai gosta de rugby, o pai de um, a mãe de outro, todo mundo gosta. Mas eram pessoas que a gente não conhecia. Muita gente. Não, mas eram pessoas que a gente não conhecia. Você olha assim e fala assim, mas gente, quem que é aquele cara? Que legal, não, né? Pessoas assim, que às vezes passavam na rua, olhou e falou assim, o que é isso? E ficou, assistiu o jogo inteiro, perguntou.
no final das contas, estava até entendendo de regras do jeito que estava perguntando demais algumas Pois pessoas. É educativo, né? Não deixa de ser, né? Então, para a gente, esse caminho é o caminho que a gente quer seguir. A gente não tem pressa. O planejamento de 2017, de entrar no Campeonato Mineiro, só com o time do Alligators, ele pode ser prorrogado para 2018, mas uma coisa a gente tem certeza. A gente organiza a casa para poder disputar. Se em 2018 a gente falar assim, nós vamos disputar o Campeonato Mineiro só com o Alligators, pode ter certeza que é um passo certo. A gente nunca mais deixa de disputar. Quando a gente disputar, vai ser sólido, né? Vai ser um time um sólido. crescimento sólido. A gente trabalha com solidez. É engraçado, eu acho que por curiosidade é interessante a gente explicar um pouquinho a diferença, né, do futebol americano que a gente estava comentando e do rugby, porque o futebol americano é uma variação do rugby, né? Explica qual que é a diferença. Na verdade, o futebol americano ele surge como uma variação de uma outra modalidade de rugby, que é o Rugby League. Aí, nos Estados Unidos, eles colocaram algumas regras para mudar, porque eles achavam muito violento, só que com o desenvolvimento do esporte, essa diferença aí, ele se tornou mais violento que o rugby. No rugby, você, por exemplo, só pode taclear, que é o movimento de depositar no chão, o atleta com a bola. No futebol americano, você pode encostar em quem está sem a bola. O jogador no ar não pode ser encostado no rugby, no futebol americano pode. Tem algumas diferenças de regras, sim, e todo mundo já chega pensando que é parecido. A diferença clássica de todas é que no futebol americano, o quarterback recebe a bola e joga para frente. No rugby, o passe é sempre para o lado ou para trás com a mão. De alguma forma está protegido e não tem aquele tanto de gente ali para poder acabar com a pessoa, né? E o índice, assim, de questão de machucar também não deve ser muito alto, né? Não, acontece. Com a prática esportiva normal, a gente costuma brincar que o futebol é um esporte muito violento. Porque todo atleta nosso um dia chega lá, tá com o tornozelo inchado, tá com o joelho inchado. Futebol. O que foi? Jogando futebol. É verdade. Eu mesmo fui brincar de bumerangue, mas queimei o ombro. Então, não tem jeito, né? Existe a lesão. Não adianta a gente querer mascarar o fato que existe a lesão e ela pode ocorrer. Mas não é muito diferente de um esporte que tem contato normal. Muito bacana, Leleco. Bom, então quem quiser conhecer um pouco mais, participar, fazer um dia, treinar para ver como é que é, tá aberto, né? Qualquer pessoa pode aparecer. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Só chegar lá. Todo mundo pergunta, o que eu preciso para praticar rugby? Vontade. Você tem vontade, coloca um material de exercício físico, um calção para homens, né? Um calção, uma camiseta, um tênis. Então, assim, ela tem... Só chegar e falar assim, eu quero treinar. Pode? Pode. Vai fazer um trabalho separado, porque os novatos... O rugby é um esporte de muitas regras. E como a gente preza a integridade das pessoas, essa pessoa ela vai fazer um trabalho separado, até dominar a técnica, dominar as regras, para depois entrar junto com os outros. Então é só chegar, se apresentar, olha, eu queria treinar, queria aprender, todo mundo vai ser bem-vindo chegando no treino, todo mundo que começou no rugby já passou por isso, e é um ciclo que continua. Tem algum telefone de contato, quem quiser informação? Tem, pode falar. É o 9276-6139. O WhatsApp também, então quem quiser mandar o WhatsApp, mandar na página do Alligators também, pode entrar, mandar. A gente explica tudo que precisar e está de portas abertas para quem quiser participar. Ah, certo. Leleco, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, você e todo o time, né, que eu sei que é uma galera que está aí junto com você. E boa sorte aí nos seus ideais, nos projetos futuros aí do Alligators. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço, né? Um esporte que não é tão difundido, que não é tão... publicado no Brasil, né, que as pessoas pouco conhecem, a oportunidade que a gente tem de tirar essas dúvidas, de explicar um pouquinho mais, de tirar essa mística de violência, de agressividade. Todo espaço que a gente tiver é bom. Tá certo, muito obrigada. E se você quiser mandar uma sugestão de uma entrevista, só enviar um e-mail para jornalismo@camara7.mg.gov.br. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.